Tuberculose. Definição. É uma doença crônica, infecciosa, contagiosa, curável e uma doença social. O social, porque afeta principalmente a pessoas pobres. Infeccioso, porque é produzido pelo Mycobacterium tuberculose ou bacilo de Koch. O contagioso, porque o bacilo é transmitido pelo ar. Crônico, porque seu tempo de evolução é prolongado, devido à lenta multiplicação do bacilo. Curável, porque o tratamento padronizado e estritamente supervisionado pode curar praticamente 100% dos doentes. Etiologia. O Mycobacterium tuberculosis, conhecido como bacilo de Koch, é um bar, bacilo ácido álcool resistente, não encapsulado. Possui as seguintes características: aeróbico restrito, crescimento lento, dividindo-se a cada 12 a 24 horas. Possui alta taxa de mutagenicidade, sensível ao calor e luz solar. O bacilo, sendo estritamente aeróbico, é dividido com mais sucesso em altas concentrações de oxigênio, assim como nas lesões cavernosas, aonde há um alto teor de oxigênio. O bacilo tem a divisão ativa a cada 20 horas, ou em lesões granulomatosas, que têm uma divisão intermitente. Dentro das células de defesa, há uma população de bacilos intracelulares, que tem pouca capacidade de se dividir, por ser um meio ácido com baixa concentração de oxigênio. Após eventos como uma pessoa que espirra, canta, ri e especialmente tosse, libera gotículas muito pequenas, chamadas gotículas de Flush, contendo uma carga de bacilos. Tais cargas que penetram na via aérea das pessoas e se depositam nos alvéolos pulmonares. Primeiro chegam os macrófagos, depois as células naturais killer e finalmente os linfócitos T, que irão para a área da infecção, aonde estão resididos os bacilos. São fagocitados e passam a se multiplicar livremente dentro desses macrófagos, inibindo o seu lisossomo e também a resposta do macrófago. E daí em diante, eles vão para a circulação sanguínea ou linfática, se espalhando por todo o organismo. A primo-infecção significa que o bacilo que ingressou no corpo de uma pessoa, mas devido que o sistema imunológico isolou e deteve a sua multiplicação, não produz a doença. Quando a infecção se produz pela primeira vez, é chamado de primo-infecção. Ela é assintomática, com bacilo de Koch e cultivos negativos. O raio-x também é normal. Doença tuberculosa. A doença tuberculosa se desenvolve quando o sistema imunológico não pode controlar os bacilos responsáveis da infecção ou reinfecção, que começam a multiplicar-se ativamente, produzindo lesões nos órgãos afetados. Ela é sintomática, com bacilo de Koch e cultivos positivos, também apresentando alterações na radiografia. Clínica. A tuberculose carece de manifestações clínicas próprias. Os sintomas e sinais sugestivos da tuberculose pulmonar se classificam em dois pontos: os respiratórios e os gerais, que são os sistêmicos. Os sintomas gerais ou sistêmicos são os primeiros a aparecer, como um decaimento, uma hiporexia, anorexia, astênia, cansaço fácil, alças térmicas não quantificadas, aquelas que se agregam como uma diaforesis noturna, perda progressiva de peso. No entanto, um dos aspectos mais importantes é que os sintomas gerais da tuberculose aparecem gradualmente em semanas ou até mesmo em meses. Os sintomas respiratórios podem aparecer de maneira simultânea ou posterior aos generais. O mais representativo é a tosse, que ao começo é seca, irritativa e que vem a ser produtiva com uma expectoração mucosa, mucopurulenta ou somente purulenta. A expectoração sanguinolenta pode ser uma variável, desde pequenas manchas até uma grande perda de sangue rutilante, de sabor metálico ou salgado. Também pode apresentar uma disneia ou uma dor torácica. Essa dor torácica se apresenta quando tem um compromisso pleural. Na semiologia de um paciente que está passando por um quadro de tuberculose, na inspeção vai ter uma clara disneia e o tórax simétrico. Na palpação, apresenta uma expansibilidade e elasticidade diminuídas, vibrações vocais aumentadas. Na percussão, um claro timpanismo. Na escutação ou auscultação, estertores crepitantes
grossos. Sintomático, respiratório. É a pessoa que tem tosse e expectoração por mais de 15 dias e que deve ser examinado com baciloscopia seriada de esputo. Formas de tuberculose. Desde o ponto de vista de localização, se classifica em tuberculose pulmonar. É a localização mais frequente, representando mais de 80% dos casos de tuberculose, em todas as suas formas, podendo ser bacilo álcool ácido resistente positivo ou negativo. A tuberculose pulmonar bacilo ácido álcool resistente positivo é a forma mais contagiosa. Já a negativa, com um cultivo positivo, são 10 vezes menos contagiosas que a positiva. A tuberculose extrapulmonar representa 20% dos casos de tuberculose em todas as suas formas. Afeta outros órgãos fora os pulmões, frequentemente a pleura, os glândulos linfáticos, coluna vertebral, articulações, o trato gênito-urinário e também sistema nervoso e etc, etc, etc. O diagnóstico é difícil, por isso, para a confirmação dos pacientes, devem ser referidos a centros de especialização, segundo o órgão afetado. Os pacientes com a tuberculose extrapulmonar, sem componente pulmonar, raramente disseminam essa doença, mas a tuberculose laríngea é uma das mais contagiosas. Classificação desde o ponto de vista do tempo de desenvolvimento. Tuberculose primária. Se desenvolve imediatamente depois da prima infecção. A prima infecção geralmente se dá no período da infância e vem aos pulmões produzindo uma inflamação do parênquima pulmonar. Se caracteriza pela presença do complexo de Ghon, que está formado por pneumonites, adenopatias iliares e linfangites. Esse complexo consiste em focos de infecção calcificadas e o nódulo linfático associado. Essas lesões são particularmente comuns em crianças e podem abrigar bactérias viáveis, sendo fontes de infecção a longo prazo, podendo estar envolvidas no ressurgimento da doença depois de vários anos. O diagnóstico só é possível por meio da radiografia, em que se evidencia essas lesões. As lesões são fechadas e paucibacilares, afetando os lóbulos inferiores dos pulmões. Tuberculose secundária. Se desenvolve a partir dos bacilos de reinfecção, por uma reativação dos bacilos que estão localizados em locais de disseminação hematogênica. Pode ser pulmonar ou extrapulmonar, apresentando o complexo de Ranke, que é o complexo de Ghon, mais uma adenopatia periférica calcificada na região iliar do pulmão. As complicações: tosse com sangue, pneumotórax secundário, insuficiência respiratória, bronquiectasias, fibrose pulmonar localizada e derrame pleural. Baciloscopia. A baciloscopia do escarro ou catarro é o método diagnóstico mais fácil, barato e acessível. Permite identificar as fontes de infecção da tuberculose primária, se ela é bacilo ácido álcool resistente, positiva ou negativa. A baciloscopia é o exame microscópico direto de uma amostra de expectoração que foi estendida sobre uma lâmina de vidro e tingida mediante ao método de Ziehl-Neelsen. Esse método requer uma quantidade importante de bacilos no esputo para que seja visualizado. Deve ter mais de 10.000 bacilos por mililitros desse tal escarro. Com esse método se destacam os micro-organismos qualificados como bacilos ácido álcool resistente e o laboratório reporta segundo a quantidade e a qualificação. Com este método se destacam os micro-organismos qualificados como bacilo ácido álcool resistente e o laboratório reporta segundo a sua qualificação. Negativo é quando não se observam bar em toda a lâmina. 1 a 9 bar, ou seja, presentes em toda a lâmina 1 a 9 bar, se considera resultado positivo, se existem bacilos visíveis em duas mostras diferentes. Positivo com uma cruz. 10 a 99 bar em 100 campos microscópicos observados. Positivo 2 cruzes. 1 a 10 bar por campo em 50 campos microscópicos observados. Positivo 3 cruz. Mais de 10 bar por campo em 20 campos microscópicos observados. Ou seja, bem simples. Negativo quando não existe. 1 a 9 quando está em duas tomas diferentes da lâmina. Positivo com a cruz, 10 a 99 em 100 campos microscópicos. Positivos com duas cruzes, 1 a 10 campos bar a cada 50 campos microscópicos. Positivos com 3 cruzes, mais de 10 bar por campo em
20 campos microscópicos observados. Isso aqui é aquele clássico que você tem que desenhar e deixar na parede para não esquecer nunca. Baciloscopia seriada. 3 mostras. A primeira amostra no momento da consulta, a segunda, primeira expectoração durante a manhã e a terceira ao momento de trazer a segunda amostra ao centro médico. O cultivo é o único método que deixa seguro um diagnóstico de certeza de tuberculose e oferece uma maior capacidade diagnóstica que a baciloscopia, mas tem as suas limitações pelo o custo e a demora dos resultados, que é de aproximadamente 4 a 8 semanas. Indicações para o cultivo. Para pacientes com um resultado de baciloscopia de 1 a 9 bar em uma só lâmina, com mais de 3 mostras examinadas. Sintomático respiratório com 2 baciloscopias seriadas negativas, tratado com antibióticos que não sejam quinolonas e sem melhoria clínica, ou sintomático respiratório com baciloscopias seriadas negativas e raio-x de tórax sugestivos de patologia tuberculosa. Em suspeita de tuberculose extrapulmonar, também está indicado o cultivo. Radiografia é um método complementar que não permite diagnosticar com certeza uma tuberculose pulmonar. Outras patologias podem apresentar o mesmo padrão radiológico da tuberculose. Se pode evidenciar diferentes imagens que tenham preferências pelo lóbulo superior de ambos os pulmões. Imagens nodulares que são opacidades redondas em contornos netos, infiltrações difusas como imagens irregulares, cavernas que são imagens mais evocadas que da tuberculose, caracterizada por uma hiperclaridade delimitada por uma parede relativamente grossa. A prova de tuberculina, derivado proteico purificado PPD. A prova de tuberculina põe o manifesto de um estado de hipersensibilidade do organismo frente às proteínas do bacilo tuberculoso, na maioria das vezes depois de uma infecção produzida pela Mycobacterium tuberculose. Consiste na inoculação intradérmica, ou seja, a técnica de Mantoux, de um derivado proteico purificado de cultivos bacilos tuberculosos, que aplica na cara dorsal do antebraço esquerdo, que dá um lugar de uma reação cutânea, devido a uma reação inflamatória, com uma importante infiltração celular na dermis, lugar aonde é depositada a tuberculina. Se pode detectar mediante a induração visível e palpável, podendo acompanhar de edema, eritema e necrose linfadeniana regional. Os casos novos de TB são aqueles que o paciente nunca recebeu um tratamento antituberculoso ou que recebeu um tratamento antituberculoso por um período menor a 1 mês. Lembra disso? Período menor a 1 mês de tratamento, ainda assim é um caso novo caso venha a ser reinfectado. A recaída é aquele paciente que, tendo sido declarado curado ou término de tratamento de tuberculose pulmonar, apresenta novamente uma baciloscopia ou cultivo positivo, independente do tempo que passou. Fracasso terapêutico. Paciente cujo baciloscopia persiste ou volta a ser positiva ao 4º mês do esquema 1 e 5º mês do esquema 2. Ou seja, se passou 4 meses do esquema 1 de tratamento, é um fracasso terapêutico se a baciloscopia continuou positivas. O 5º mês do esquema 2 com a baciloscopia positiva. Cumprindo estritamente o tratamento supervisado. Abandono é o paciente que esteve recebendo tratamento por mais de 30 dias e que interrompe por mais de 30 dias, cuja a baciloscopia de reingresso é positiva. Ao ser um caso previamente tratado, deve-se solicitar um cultivo e provas de sensibilidade e resistência, antes da possibilidade de ter uma resistência secundária. Crônico. Paciente com antecedente de mais de 2 tratamentos prévios ou fracasso ou recaída, independente que tenha sido completado ou não o esquema de tratamento. Em esses casos, se devem solicitar o cultivo, provas de sensibilidade e resistência antes de definir o esquema de tratamento. Um caso crônico é considerado suspeitoso de tuberculose multidrogo resistente, ou TB-MDR. Normas de tratamento da tuberculose. Associado, utilizando mínimo 4 medicamentos antituberculosos para evitar a seleção de resistência e atuar sobre diferentes populações bacilares. Prolongado, durante o mínimo de 6 meses para chegar a matar a todos os bacilos em suas diferentes fases de crescimento metabólico e assim eliminar os bacilos residuais. Supervisado, para garantir a toma de comprimento do tratamento até a finalização e condição de curado. Medicamentos em doses e apresentação.
Rifampicina, conhecido na tabela de tratamento como R. A rifampicina vem com 10 mg quilo dia. Ela possui comprimidos de 300 mg. Interfere na síntese proteica do bacilo. Atua sobre a população bacilar na divisão ativa e intermitente. Isoniazida. Na tabela de tratamento, seu nome é abreviado para H. Isoniazida vem em 5 mg quilo dia. Os comprimidos dela é de 100 mg. Atua a diferentes níveis, interferindo no metabolismo, assim como a formação da membrana do bacilo. Atua sobre os bacilos na divisão ativa e, em menor grau, na divisão intermitente. Etambutol, abreviado como E. O etambutol vem em 15 mg quilo dia, comprimido de 400 mg. É uma droga que se junta ao esquema com o objetivo fundamental de evitar a aparição de resistência a outras drogas, interferindo na síntese de ácidos nucleicos. Streptomicina, pouco usado, abreviado com S. A streptomicina vem em 15 mg quilo dia, um frasco de ampolha de 1 grama, interfere na síntese proteica que atua bacilos na divisão ativa. Pirazinamida, abreviado para Z. A pirazinamida vem em 25 mg quilo dia, comprimido de 500 mg, atua em meio ácido, é a única droga com ação na população intracelular. A rifampicina, ela deixa a cor laranja dos fluidos corporais, alterações imunológicas, hemorragias faciais e petequias. Isoniazida causa neurites periféricas, dano ao sistema nervoso e parestésias. A pirazinamida causa mal-estar estomacal, inapetência, vômitos, atralgia e síndrome gotoso. Isso é muito importante lembrar porque cai em provas. Pirazinamida é um dos remédios que vem a síndrome da gota. Etambutol também tem causas muito famosas, já que ele causa a neurites óptica. O etambutol também diminui a agudeza visual, tem a perda de percepção das cores vermelha e verde e até mesmo a cegueira. A streptomicina, que é menos usada, ela causa dano no ouvido, otites, surdeira, vertigos e também tinnitus. O esquema mais clássico é 2-RHZE 4-RH. Esse é um clássico, todo mundo tem que lembrar disso. 2-RHZE é basicamente 2 meses de rifampicina, isoniazida, piranizamida, etambutol. Depois, 4 meses de rifampicina, isoniazida. Ela está indicada para casos novos de tuberculose pulmonar, independente de seja bacilo álcool ácido resistente positivo ou negativo. E também indicado para extrapulmonares. Se considera 2 fases. A primeira fase possui 52 doses, 2 meses de administração diária, exceto aos domingos, de rifampicina, isoniazida, piranizamida e etambutol. A segunda fase possui 104 doses, 4 meses de administração diária, exceto aos domingos, de rifampicina e isoniazida. Segmento: o bacilo code ao final do segundo mês, terceiro mês e quarto mês, caso saia positivo, mantém o tratamento. O segundo esquema, ele está relacionado e indicado para recaídas, retratamento ou abandono. É muito importante lembrar sempre desse esquema. É um esquema muito forte e muito sensível, já que ele é longo e com um grande grupo de remédios que tem um potencial de causar uma complicação muito grande. Ele é baseado em 2 meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol e streptomicina. 1 mês de rifampicina, isoniazida, pirazamida e etambutol. E para finalizar, 5 meses de rifampicina, isoniazida e etambutol. Ele vem no plano de 2, 1, 5. 2 meses, 1 mês, 5 meses. Um dos outros esquemas muito sensíveis também é o esquema pediátrico, que vem em 2 meses e depois 4 meses, assim como o último. Porém, aqui não temos o etambutol. É 2 meses de rifampicina, isoniazida, piranizamida. Depois 4 meses de rifampicina e isoniazida. Na gravidez, ainda que a isoniazida e a rifampicina atravessem a barreira placentária, não está associado com efeitos teratogênicos. Porém, muito importante que deve evitar o uso da streptomicina, porque ela é muito ototóxica para o feto. Durante a lactância,
se usa todos os medicamentos antituberculose, ainda que parte deles possam passar à criança através do leite materno, sendo a quantidade mínima e insuficiente como tratamento para causar efeitos adversos. Todos os medicamentos antituberculose são compatíveis com a lactância materna e uma mulher em tratamento pode seguir dando de mamar em forma segura. Não se deve separar a criança da sua mãe. Como medida preventiva, a criança em contato com uma paciente de tuberculose pulmonar Bar positivo deve receber uma quimioprofilaxe com isoniazida durante 6 meses, antes de descartar o diagnóstico de tuberculose. Então, muito importante ressaltar que uma criança em contato com a mãe que está com a tuberculose diagnosticada positiva, tuberculose pulmonar no caso, ela deve receber uma quimioprofilaxe de somente isoniazida durante 6 meses. A rifampicina, ela interactua com aquelas pílulas anticoncepcionais e, portanto, ela diminui a eficácia protetora delas. Uma mulher que ingere anticonceptivos regularmente deve utilizar outros métodos de anticoncepção enquanto utiliza a rifampicina. A mesma rifampicina, ela também diminui o efeito dos antidiabéticos orais, porque deve considerar o uso da insulina, deve estar conciliando o uso da insulina com o tratamento da tuberculose. Esse é um quadro bastante sensível. A melhor forma de prevenir a tuberculose é o diagnóstico precoce dos casos de tuberculose pulmonar Bar positivo. E o tratamento oportuno e estritamente supervisionado faz certificar a sua curação, cortando assim a cadeia de transmissão. Outras medidas de prevenção é o bacilo Calmette Guerin, ou seja, a vacinação com BCG. Ela é uma preparação lifosilizada que desenvolve uma imunidade do tipo celular. Ela está indicada para os recém-nascidos em suas primeiras horas de vida, desde 2.000 gramas de peso, até antes do primeiro ano de vida. Ela protege de formas agudas e graves a tuberculose miliar e meningia. Isso aqui é uma grande outra pegadinha de provas, ou até mesmo de residência. A vacina do BCG, ela protege apenas contra a tuberculose miliar e meningia. Outra vez, a quimioprofilaxe consiste na administração de isoniazida a pessoas com risco de desenvolver a tuberculose. Ela está destinada principalmente a menores de 5 anos que têm contatos diários de casos com tuberculose pulmonar bacilo álcool resistente positivo, mas não de forma exclusiva. Se administra isoniazida 5 mg quilopesô dia por 6 meses. Uma pequena lembrança sobre o tratamento. Isoniazida vem 5 mg quilo dia com comprimidos de 100 mg. Rifampicina 10 mg quilo dia com comprimido de 300 mg. Etambutol vem 15 mg quilo dia com 400 mg de comprimido. Pirazinamida 25 mg quilo dia com comprimidos de 500 mg. A streptomicina tem comprimidos de 15 mg quilo dia com frasco de 1 grama. Outra, rifampicina deixa a coloração de fluidos corporais laranja, ocasiona alterações imunológicas e hemorragias faciais. Isoniazida causa neurites periféricas e dano ao sistema nervoso. Pirazinamida causa mal-estar estomacal, inapetência, vômitos, altralgia e síndrome gotoso. Etambutol causa neurites ópticas, diminuição da agudeza visual, perda da percepção de cores como vermelho e verde, cegueira. E a streptomicina causa dano ao ouvido, otite, sordeira e vertigem ou tinnitus.